chegou numa idade ali de uns 13 anos, né? Eu fui para uma escola distante da minha casa, uma escola grande, e eu conheci uma menina que se tornou muito minha amiga, né? Só que ela começou a incorporar e eu me relacionei com esse que se dizia um homem, né? Calma. Sim. Você teve um relacionamento com um demônio. Exatamente. Que hoje a gente não vai colocar aqui, porque não é um anjo de luz, sim, nada não disso. não é. A gente conhece pela palavra de Deus que o anjo de luz não faz isso. Exatamente. O que faz isso é o anjo caído. Isso. É isso? Exatamente. Então você está falando para mim que aos 13 anos de idade, mais ou menos, você se relacionou com um demônio quando incorporado em uma moça? Exatamente, pastora. Você chegou a esse relacionamento aí, foi, vou colocar aqui, de namoro? Namoro, um relacionamento mais até que um namoro, porque eu sonhava em casar com esse demônio, eu sonhava em construir família com esse demônio. Inclusive, eu ficava maquinando, assim, maneiras de idealizar e realizar isso. Como fazer isso? Como fazer. E para você isso era normal por causa da tua infância, que estava associado ao culto que você praticava? Exatamente, porque eu via muita incorporação na minha casa, então... Não tinha nenhuma dificuldade. Nenhum. Era só um ser como aqueles que você já cultuava. Exatamente, pastor. E aí você teve um relacionamento... Relacionamento com intimidade, né? Com intimidade, quando essa moça estava incorporada. Exatamente, ela incorporava e virava o meu namorado e a gente passeava, a gente saía, a gente incorporada. Incorporada, e a gente tinha uma intimidade, né? E aí quando aquele espírito imundo se ausentava, aí ela voltava a ser minha amiga. Meu, que coisa terrível. Que engano demoníaco, não é verdade? Sim. Diabólico. Muito. A gente volta, vou falar aqui abertamente, eu não creio de forma nenhuma que um espírito imundo pode se relacionar, a não ser dessa forma aqui, tendo uma pessoa em que ele vai incorporar, que ele vai se manifestar ali. Mas era isso que aconteceu com você? Aconteceu, pastor. E hoje, olhando para trás, qual é a sensação? De dor? Os olhos cheios de lágrimas? É o que mostra a dor, como pôde acontecer isso? Como pôde acontecer, como o inimigo ele é tão imundo mesmo, né? Como ele consegue terrível. Destruir. É isso? Muito. Mas hoje percebe-se que foi cuidada ou direcionada desde a infância. Sim. Para chegar ao momento das decepções, das frustrações. Exatamente. E eu imagino que tem coisas piores aí nessa caminhada, que se você viveu tudo isso até os 13 anos e teve esse episódio tão terrível aos 13, imaginou o que tem pra frente, então? Tem coisa bem pior. Tem coisa bem pior? Bem pior, pastora. E eu creio que você logo vai estar contando o restante da tua história, ou parte, né? Porque eu imagino que nem tem como contar tudo. Sim. E você que tá aí, você tem que entender que a ação dos demônios é real. Acontece coisas dentro das casas, no meio das famílias, que não tem como falar muitas vezes. Porque é difícil, como ela está falando aqui. É difícil você contar para alguém coisas como essa, porque parece loucura para quem não crê. Para quem não crê, parece um filme de terror, mas não é. Essa é uma realidade, porque vamos deixar claro, para falar de libertação, tem que falar de demônio. E para falar de demônio, você tem que saber que onde ele está agindo, tem destruição, tem morte, tem roubo, tem miséria. Não é verdade? Tem o emocional destruído, tem totalmente. A mente cativa. É exatamente isso. Mas tem o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, que quando entra na peleja, sim, quando ele entra na guerra de uma pessoa, ele já venceu. Sim, já foi vencida lá na cruz. E a libertação é real, acontece. É incrível. É tremenda, né? É. Eu acho que é olhar para trás e pensar, será que aquilo lá era real de verdade? Parece que era uma história, assim. Parece que hoje eu contando e relatando, parece que é uma vida paralela, assim, uma coisa como se fosse uma outra pessoa. Exatamente. É exatamente isso. Porque muitos dos sentimentos, pensamentos, quando uma pessoa está cativa dentro do que você nos contou, é como se fosse uma vida paralela. É como se não fosse ela, e não é. Porque ela está sendo direcionada por um ser das trevas.
Esse vídeo que você acabou de ver é um corte de um vídeo completo. Se você quer acompanhar, entra aqui no nosso canal. Você vai ver o testemunho de forma inteira e vai ser tremendo.